Esses super-heróis acharam que tinham chances de derrotar a prima do Superman, mas parece que eles estavam errados. A história começa mostrando uma cidade altamente tecnológica, parece uma cidade do futuro. Em seguida, vemos um jovem chamado Brainiac 5 conversando com seu amigo. Acontece que o planeta acabou de ser atacado por um grupo de super-vilões extremamente poderosos e o jovem Brainiac 5 quer contra-atacar esse grupo de super-vilões. Seu amigo diz que não vai dar para contra-atacar, afinal, só sobraram eles dois. Porém, Brainiac 5 já pensou numa solução para esse problema. Ele então revelou uma gigantesca máquina do tempo, e seu amigo disse que mesmo que ele seja um mega gênio de nível 12, o que ele está prestes a fazer é algo completamente louco. Brainiac fala que eles não têm nenhuma outra opção, todos os seus companheiros foram capturados, e para salvá-los, eles terão que quebrar as leis do espaço-tempo e recrutar heróis do passado. O amigo do Brainiac diz que mexer no fluxo temporal é algo muito arriscado, e o próprio Brainiac diz que alguns registros incompletos do século 21 mostram que 3 membros da lendária Liga da Justiça viajaram ao futuro, e Brainiac descobriu que essa viagem que eles fizeram foi para o período onde eles vivem. 3 heróis da Liga da Justiça foram para esse futuro, mas apenas 2 desses heróis voltaram ao passado. Depois disso, vemos a prima do Superman em um treinamento com o Lanterna Verde. Supergirl diz que está pronta para esse treinamento e sai voando em direção aos 2 supervilões que estão atacando a cidade de Metrópolis. Mas antes de se aproximar da primeira supervilã, a prima do Superman foi atingida pelo segundo supervilão. Ela desviou dos próximos disparos, depois destruiu sua arma. Em seguida, o arremessou para o alto, foi voando atrás dele e o arremessou em direção a outra supervilã. Os dois caíram no chão e depois Supergirl pegou os 2 supervilões pelo pescoço e os derrotou com toda a facilidade. Eram apenas robôs utilizados pela Liga da Justiça, e Supergirl falou para o Lanterna Verde que esse treinamento foi muito fácil. Ouvindo suas palavras, o Lanterna Verde falou com Oliver Queen e pediu para ele colocar supervilões ainda mais poderosos. Superman permitiu que isso acontecesse, e logo 2 robôs fingindo ser supervilões ainda mais poderosos apareceram. Supergirl foi atingida rapidamente e depois de cair, falou que não gostou do que o Lanterna Verde acabou de fazer. A luta recomeçou. Supergirl demonstra toda a sua força derrubando um daqueles supervilões até que bem rapidamente. E enquanto isso, Oliver Queen conversava com o Superman. Ele dizia que hoje é o aniversário de 21 anos da Supergirl e ela nem mesmo quis sair para se divertir. Ela preferiu ficar treinando e Superman ficou orgulhoso dela. Oliver Queen continua dizendo que seria muito bom que eles passassem um tempo com a Supergirl, pois ela deve se sentir muito sozinha, afinal, ela veio de um lugar com muita tecnologia e ficar no planeta Terra para ela deve ser como viver na época das cavernas. Ao contrário dela, Superman cresceu no planeta Terra e está acostumado com a vida aqui. Superman fala que sempre fez de tudo para que sua prima se sentisse em casa e nunca quis que ela se tornasse uma super-heroína, mas como foi ela mesma quem decidiu essa carreira, Superman tenta deixar que ela desenvolva sua própria personalidade. Enquanto isso, Supergirl terminou de destruir os supervilões do treinamento, e o Lanterna Verde falou que não tem mais nada para ensinar para ela, pois seu treinamento foi perfeito. Oliver Queen apareceu nesse momento para conversar com os dois e disse que a Supergirl conseguiu um novo recorde daquele treinamento, até que de repente um campo de força apareceu naquele lugar. Superman viu através dos monitores e invadiu a sala de treinamento para ajudar, mas só que os 3 super-heróis simplesmente desapareceram. Isso foi no momento que Brainiac 5 teleportou todo mundo para o futuro. Ele tenta se aproximar para explicar a situação, mas no momento que se apresenta, Supergirl acha que ele é um super vilão e começa a atacá-lo. Por sorte, ele tinha um campo de força que o protegeu e Oliver Queen impediu a Supergirl de continuar atacando. Ele quer saber qual é a história. O jovem Brainiac
Brainiac diz que não é uma máquina, ele é completamente orgânico e explica que o Brainiac que a Supergirl conhecia é apenas um ancestral distante. Com o passar do tempo, ele aprendeu a codificar seus dados biologicamente e agora esse que está na frente da Supergirl é o Brainiac 5. O jovem dedica sua existência a fazer o bem para apagar todas as memórias terríveis de seu ancestral do passado. Lanterna Verde diz que ele não está fazendo um bom trabalho, afinal, levou todo mundo até ali sem a permissão deles. Só que o amigo do Brainiac explica que eles não tinham outra escolha, a situação está muito complicada. Eles explicam que os super-heróis estão 1000 anos no futuro. Supergirl pergunta para o Brainiac por que ele trouxe os super-heróis até ali, e ele explica que faz parte de um grupo chamado a Legião dos Super-Heróis. Eles são uma força que protege a galáxia, mas não se comparam à Liga da Justiça. Um dia, um grupo de 5 criminosos apareceu na galáxia e atacou o quartel-general dos super-heróis. Eles capturaram todos os heróis e devem estar planejando alguma coisa muito grande. Brainiac ainda não descobriu o que seria essa coisa, e como precisavam da ajuda de outros super-heróis, tiveram que utilizar a máquina do tempo. Ela trouxe os maiores heróis do planeta Terra e Supergirl pergunta por que eles foram escolhidos. Brainiac diz que a máquina escolheu aleatoriamente. Eles aceitariam qualquer super-herói que chegasse. Supergirl então chamou o Lanterna Verde e Oliver Queen para conversar. Ela diz que não dá para confiar no Brainiac, mesmo que ele seja muito bonito. Mas Oliver Queen e o Lanterna Verde não acham que ele seja maligno. Enquanto isso, o amigo do Brainiac falava para ele que foi exatamente nessa data que a Supergirl desapareceu de todos os registros históricos. Ela vai morrer e o Brainiac tem que contar para ela, só que ele diz que não vai fazer isso, pois poderia mudar o curso da história. Eles terão que ficar quietos e terminar a missão. Os 3 heróis então se aproximam e perguntam qual é o próximo passo. Juntos todos vão em direção ao laboratório, mas uma luz apareceu ali e um olho verde está flutuando na frente de todo mundo. Esse olho atacou os super-heróis, mas o Lanterna Verde conseguiu defendê-los e os super-vilões apareceram. Eles dizem que um Lanterna Verde é algo extremamente raro na galáxia hoje em dia e por causa disso eles vão levá-lo embora. Oliver Queen começa o ataque para se defender e é derrubado com facilidade. A super-vilã se aproximou e colocou um dispositivo na testa dele. Depois disso, o Lanterna Verde também foi derrubado. Depois dele, o amigo do Brainiac, e ao mesmo tempo Supergirl perguntou qual é o superpoder do Brainiac e ele diz que apenas tem uma inteligência de nível 12. O próprio Brainiac atacou os supervilões, mas foi derrubado logo em seguida. Supergirl conseguiu ajudá-lo e o amigo dele logo foi capturado também. Supergirl foi enviada para longe enquanto o amigo recebia um dispositivo. Brainiac foi o único que sobrou, mas foi rapidamente capturado também. Supergirl tentou lutar, mas acabou recebendo um dispositivo em sua cabeça. Brainiac, por sorte, conseguiu remover o dispositivo que estava na cabeça dele. Depois, ele foi defendido pelo Lanterna Verde, mas isso durou muito pouco. Aquele olho verde pode sugar toda a energia do anel do Lanterna e John Stewart foi derrubado. Depois, o supervilão colocou um dispositivo na cabeça também. Agora o Lanterna Verde e todos estão sendo controlados pelos supervilões, só que Brainiac conseguiu correr e remover o dispositivo da cabeça da Supergirl. Eles foram atacados pelo supervilão, mas a líder mandou que o vilão parasse de atacar. Eles já capturaram o Lanterna Verde, não precisam de mais ninguém. Vemos que Oliver Queen acabou ficando para trás e Supergirl removeu o dispositivo da cabeça dele. Os supervilões desapareceram com o Lanterna Verde e Brainiac quer estudar aqueles dispositivos. Talvez dê para localizar os supervilões se ele conseguir analisar a tecnologia do dispositivo. Supergirl também conhece um pouco dessa tecnologia, pois costumava ter coisas parecidas lá em Krypton. Ela está se divertindo muito com o Brainiac. Oliver Queen percebeu o que estava acontecendo e resolveu sair do laboratório para deixar os dois sozinhos. Brainiac tem que admitir, parece que ele está apaixonado pela Supergirl. Foi por isso que ele a salvou ao invés de salvar o Lanterna Verde. Enquanto isso, os supervilões estavam em sua própria nave. O líder deles está irritado, pois Brainiac 5 não foi capturado.
derrotado. Mas os outros supervilões argumentam que um Lanterna Verde é muito mais poderoso do que 200 Brainiacs juntos. O que importa é que agora eles têm poderes suficientes para atacar os planetas unidos. Depois disso, o universo será deles. Ao mesmo tempo, Brainiac conversava com a Supergirl e ela teve uma ideia: localizar o Lanterna Verde através dos comunicadores da Liga da Justiça. Eles só precisam de um certo dispositivo altamente tecnológico para fazer isso, mas por sorte, Brainiac tem um intelecto de nível 12 e consegue fabricar esse dispositivo com extrema facilidade. Enquanto ele fazia isso, Oliver Queen procurava por coisas para deixar suas flechas mais letais. De repente, Supergirl o chamou. Eles já conseguiram localizar o Lanterna Verde. Ele está preso em uma certa nave espacial que está indo em direção à capital dos Planetas Unidos. Aqueles supervilões já tentaram destruir essa capital antes, e agora com o poder do Lanterna Verde talvez eles consigam. Brainiac diz que eles têm uma chance de derrotar os supervilões assim que estiverem próximos da capital, pois lá existe um sistema de defesa. Os três super-heróis pegaram uma nave espacial para ir até a capital. De repente, eles encontraram os supervilões. A nave deles é gigantesca e vários super-heróis saíram lá de dentro, inclusive o próprio Lanterna Verde. Todos eles estão indo em direção à capital para começar o ataque. Supergirl fala que vai descer para impedi-los de destruir esse planeta e pede para que o Brainiac e o Oliver Queen invadam a nave dos supervilões e destruam os controles deles. Brainiac diz que Supergirl não vai ter a menor chance contra todos esses super-heróis, mas ela diz que é a última esperança para proteger a capital. Brainiac tenta impedi-la uma última vez, dizendo que ela é a super-heroína que não vai voltar para o passado, pois vai morrer durante essa batalha. Mas mesmo assim, Supergirl não se importa. Ela quer proteger todas as pessoas que precisam de ajuda. Ela então deu um beijo no Brainiac e depois foi defender a capital. Brainiac ficou hipnotizado por causa daquele beijo e foi Oliver Queen que o fez voltar ao normal, pois eles precisam de um plano. Brainiac vai invadir a nave dos supervilões e passou por todas as defesas deles, indo direto até a central de comando. Enquanto isso, Supergirl esperava aqueles super-heróis aparecerem para defender a capital, e de repente eles chegaram. A prima do Superman foi em direção ao grupo, e o primeiro a ser derrubado foi o Lanterna Verde. Depois os super-heróis receberam vários golpes. Um deles aumentou de tamanho, mas não adiantou. Supergirl o arremessou contra os outros heróis. Ela foi derrubada logo em seguida, e enquanto isso, Brainiac e Oliver Queen chegaram até onde estão os supervilões que comandam todo esse ataque. As flechas do Oliver Queen não funcionam contra eles, mas ele consegue destruir alguns equipamentos. Supergirl estava cercada, mas derrubava os heróis, cada um com um golpe diferente. A super-heroína é muito poderosa, até que foi acertada por algo muito grande. Em seguida, um dos super-heróis conseguiu prendê-la. Mas a Supergirl mostrou sua verdadeira força e se livrou dessa prisão com facilidade. Brainiac estava perdendo a luta, mas Oliver Queen já tinha um plano. Ele acertou uma flecha que destruiu o painel principal da central de comando. Enquanto isso, Supergirl recebeu vários ataques de energia ao mesmo tempo, mas ela mostrou sua força impressionante e com vários golpes ela destruiu essa energia e se aproximou para derrotar aqueles super-heróis. Infelizmente, Supergirl foi atingida e o Lanterna Verde conseguiu pegá-la. Utilizando seu anel, John Stewart arremessou a Supergirl contra o teto de um prédio. Ele agora vai exterminá-la, mas de repente o dispositivo em sua cabeça foi destruído. Quando voltou ao normal, ele percebeu que a Supergirl estava desmaiada no chão e foi tudo culpa dele. Todos os heróis voltaram ao normal por causa do painel de controle que Oliver Queen destruiu. Todos estão muito tristes. Parece que a Supergirl morreu. Oliver Queen ainda estava lutando contra os supervilões e o Brainiac foi derrotado por completo. Um dos supervilões está prestes a devorá-lo, mas aí Supergirl abriu um buraco no peito dele. A super-heroína matou aquele supervilão e depois os outros super-heróis apareceram para ajudar. Eles conseguiram resgatar o Brainiac e salvaram os Planetas Unidos. Por causa de toda a ajuda, os três super-heróis ganharam anéis que lhes permitem fazer parte da Legião
guardião dos super-heróis. Só que eles não podem levar esses anéis ao passado, pois isso alteraria o rumo do futuro. Lanterna Verde e Oliver Queen devolveram seus anéis, mas Supergirl se recusou. Ela vai ficar com o anel dela, pois planeja ficar no futuro e começar um relacionamento com Brainiac. Os outros heróis mal podem acreditar, e Supergirl fala que a história conta que ela nunca voltou dessa missão, porque ela escolheu ficar no futuro. Enquanto isso, no passado, Superman estava desesperado procurando por todos que desapareceram, até que o Lanterna Verde e o Oliver Queen chegaram. Superman perguntou onde estava sua prima, e o Lanterna Verde deu uma mensagem que ela enviou para ele. A jovem pediu para que ele dissesse para seus pais que ela ama os dois e também ama seu primo, só que essa aventura lhe fez conhecer o amor de verdade, e agora ela sabe que pertence ao futuro. Ali é um lugar onde a Supergirl pode fazer a diferença e ajudar as pessoas. No passado, ela é apenas a prima do Superman, por causa disso ela não vai voltar. Vemos que Superman aceitou suas palavras e disse que confia em sua prima. Ela tomou a decisão correta. Em seguida, ele perguntou para os dois heróis qual é o nome desse tal namorado dela, mas os dois ficaram com medo de contar a verdade. E o episódio acaba. Obrigado por assistir, até o próximo!